Mas a hora de drone quer dizer que o Vasco desistiu do Sforza para focar no Cuéllar? Mudou de ideia o povo da 777? Não foi exatamente uma coisa condicionada à outra, até porque o interesse do Cuéllar ele já vinha desde a última sexta-feira, quando a gente noticiou. Desde antes até, obviamente a gente apurou e buscou essa notícia, a gente deu em primeira mão, mas a questão do Sforza foi, acertaram verbalmente, o presidente do News Boys já falou como se ele fosse um jogador do Vasco, o técnico lamentou a saída do jogador, só que na hora de assinar, como não tinha nada assinado e é um investimento alto, 25 milhões de reais, a própria comissão técnica do Vasco da Gama conversou com a diretoria e... É isso aí, galera. Fim da novela, né? Fim da novela Cuéllar, rapaziada. Cuéllar será jogador do Vasco da Gama. Houve uma reviravolta, né? Entre um e outro jogador. O Vasco optou por trazer o Cuéllar, que já quer, aceitou até reduzir o salário para jogar no Vasco, né? Então, o Vasco vai ter um meio de campo bastante reforçado. E só você que acredita que vai dar muito certo no Vasco, já deixa aí seu comentário, sua opinião. Quero estar deixando os créditos ao canal SBT Esportes. Link do canal na descrição. Deixa aquele likezão que você sabe que fortalece bastante aqui o nosso canal. Se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva, acione o sino das notificações. E bora lá assistir esse cortezinho que tá muito zica, hein, galera? Hoje tem Vasco duplo, né? Dupla rodada do time do Vasco. É uma pena só o jogo mais importante não, né? O jogo com o time titular vai ser muito tarde. Vasco da Gama em dose dupla, a estreia do Carioca contra o Boa Vista e um amistoso contra o São Lourenço lá no Uruguai, onde o Vasco principal tá. Cadê? O torcedor do Vasco terá estreia em dose dupla nesta quinta. Com time alternativo, repleto de jovens, começa a campanha no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, às 7h30 da noite, em São Januário. A equipe comandada por William Batista terá os reforços do goleiro Raus e do volante Matheus Carvalho, que retornaram do Uruguai e devem ser titulares. Na ponte aérea para a pré-temporada do elenco principal, o time de Ramon Dias encara o São Lourenço da Argentina às 10h15 da noite no torneio de pré-temporada. A escalação ainda não foi confirmada pelo técnico vascaíno, mas a tendência é que a partida marque as estreias dos zagueiros Rojas e João Vitor e do atacante David. Um novo Vasco em dose dupla para começar a temporada bem, tanto no Rio de Janeiro quanto em terras uruguaias. Vene, conta pra eles, ser amiga do Pedrosa é do nada receber no WhatsApp a escalação do Vasco, né? Pois é. A gente recebeu de manhã. Ô, Pedrosa, conta pro povo aí a escalação do Vasco hoje. Qual Vasco? O principal, primeiro. Tá, é a mesma que a gente trouxe ontem, inclusive. Léo Jardim, na lateral direita o Rojas, a zaga formada por João Vitor e Medel, lateral esquerda Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, e lá no ataque Rossi na direita, na esquerda o David, que é o reforço desse ano, e no ataque o Verratti. Aí muita gente vai falar, e o Payet, Pedrosa? E o Payet, Vene? E o Dimitri Vene? E o Payet, Vene, Luiz? Pô, treinou muito, ficou cansado? O fato é que, até pelas informações que a gente apurou, o Vasco vai priorizar um time mais intenso, que marque lá no alto, que faça pressão, que tenha esse vigor físico muito intenso, porque a comissão técnica entende que esse vigor vai ser importante para as competições e para os jogos, para competir mesmo da forma que é a metodologia, o que eles entendem de futebol. O Payet continua sendo um jogador muito importante, nesse primeiro momento ele continua no banco de reservas. Eu concordo com isso, Fernanda? Eu não concordo com isso. Não concorda? Não, pra Nem mim, eu, coincidência, né? Pra mim, tecnicamente, você tem que privilegiar um jogador desse tamanho, um cara que ganha mais de R$1 milhão por mês, não pode ficar no banco de reservas, com todo respeito, porque eu acho um bom jogador, pro David, entende? Pra mim, o Payet tem que ser titular em qualquer ocasião. Mas entendo também e tem que respeitar. Não tem um pensamento pro resto da temporada? Nesse primeiro momento, não há nada disso. Vai jogar que eles entendem. Até porque se tivesse um pensamento pro resto da temporada, o Payet estava começando como titular. Eu acho que para conquistar essa vaga, o Payet vai ter que mostrar dentro de campo. Então não é só porque ele emagreceu, e realmente emagreceu, está muito bem fisicamente, que a comissão técnica vai encarar dessa forma. Muito pelo contrário, o David vem surpreendendo dentro dos treinamentos pela força física dele, e é algo que os argentinos priorizam, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Repito, concordo? Não concordo. Respeito? Respeito demais.
Você também acha que o Payet deveria ser titular, Vini? Eu acho que o Payet deveria ser titular. Estamos Também falando de um acho. jogador que decide jogo. A verdade é essa. Eu acho que o Ramon Dias poderia dar um jeito e colocá-lo como titular. Porém, a gente tem que respeitar a decisão de um treinador que mostrou que sabe o que está fazendo. Porque graças ao Ramon Dias, não só graças a ele, mas muito graças a ele, o Vasco não foi rebaixado na temporada passada. Sobre o Payet, eu acho que a decisão que ele precisa tomar agora é qual? Treinar mais ainda. Mostrar para o Ramon Dias que ele está errado. Entende? Porque se você se revoltar, entre aspas, com essa decisão e treinar menos, você só vai dar razão ao treinador. Então, internamente, o que ele tem que fazer? Treinar mais ainda. Mostrar mais ainda para o Ramon Dias e para os companheiros que ele tem condições, sim, de ser titular, embora, como o Pedrosa mencionou, ele esteja priorizando a parte física. E, de fato, o David, fisicamente falando, é um cara que sobressai no futebol brasileiro. O cara é extremamente forte, veloz, tem uma passada larga. Então, acho que fisicamente ele vai sobressair, até pela questão da idade com o Payet, né? Mas você cobrar isso do Payet é até errado nesse momento. Mas, enfim, estamos falando de um craque, eu acho que ele deveria começar como titular. E o Vasco do Carioca? Do Carioca, deixa eu pegar aqui. Esse tem que pegar. esse Mas mais é assim complicado. mesmo, porque assim, um monte de nome de menino, É. um nome que o torcedor ainda tá conhecendo, né? Perfeito. Vamos lá. Raus, Paulinho, estava na copinha, Capasso, Miranda e Leandrinho. Os dois laterais estavam na copinha. Deluca, Barros, Matheus Carvalho e Estrela. Orediano e Paixão. O destaque nesse sentido é o Raus, que voltou da pré-temporada justamente para jogar essa partida. O próprio Matheus Carvalho também fez isso e o JP Murilo, mas deve ficar no banco. E o outro destaque, é claro, é o Orediano, que é um atleta que já pediu para sair do Vasco, não quer mais continuar, mas vai ser titular e eu entendo que, como a gente debateu ontem, ele tem que jogar, seja para ser vendido ou seja para ele mudar de ideia e continuar no Vasco da Gama. E é interessante pro torcedor, Vini, acompanhar quantos jogos o Vasco vai deixar assim o time alternativo para depois trazer da Uruguai o time. Olha, o Vasco 4? tem 2 jogos no Uruguai, que é esse primeiro e dia 21 ele joga o outro jogo e depois retorna. Eu acredito que os 3 primeiros jogos vão ser com o time mesclado. É interessante pro torcedor assistir esses jogos do Carioca, mesmo não sendo o time principal, até para conhecer os nomes que estão chegando e até as opções do banco de reservas que o Ramon possa vir a precisar durante a temporada, ô Vini Casagrande. E para esses torcedores conhecerem esses jogadores, os jogadores precisam mostrar a credencial deles nas partidas. Verdade. É uma oportunidade perfeita para essa garotada mostrar para o torcedor e também para o Ramon Dias, a comissão técnica, que eles têm condições de estar ali no elenco vascaíno. Então, acho que o torcedor ele não tem que desvalorizar essa partida porque vai estar com um time alternativo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade boa aí para vocês conhecerem novos jogadores que podem surgir aí futuramente com a camisa do Vasco e para os jogadores também mostrarem serviço para o técnico Ramon Dias. Pedrosa, hora de drone, quer dizer que o Vasco desistiu do Sforza para focar no Cuejar? Mudou de ideia o povo da 777? Não foi exatamente uma coisa condicionada à outra, até porque o interesse do Cuejar ele já vinha desde a última sexta-feira, quando a gente noticiou. Desde antes até, obviamente, a gente apurou e buscou essa notícia, a gente deu em primeira mão, mas a questão do Sforza foi, acertaram verbalmente, o presidente do News Boys já falou como se ele fosse um jogador do Vasco, o técnico lamentou a saída do jogador, só que na hora de assinar, como não tinha nada assinado e é um investimento alto, 25 milhões de reais, a própria comissão técnica do Vasco da Gama conversou com a diretoria e se fosse entre um e o outro, a prioridade é o Cuejar. O Cuejar é um jogador pronto. Ele é o principal nome da janela de transferências que o Vasco busca, porque é uma decisão da comissão técnica. Se viessem os dois, não é que eles foram contra a vinda do Sforza, muito pelo contrário. Eles queriam o Sforza também. Mas se trouxer só o Sforza, aí não. Aí eles não queriam. Eles queriam os dois. Não dá para ter o Sforza e o Cuejar, a gente vai no Cuejar. Então a prioridade da comissão técnica sempre foi o Cuejar. A questão é, a gente sabe da política da 777, que é uma política que investe em jovens para poder fazer com que eles se valorizem e revenda. Essa foi a negociação que aconteceu. Só que na hora de escolher entre um e o outro, e eu digo que não está condicionado porque isso foi debatido nessa semana, a comissão técnica bateu o pé e falou: nós precisamos do Cuejar, é o jogador que a gente precisa. Por quê, Fernanda? Porque para segundo volante, para meio campista, tem Paulinho, Marlon Gomes, tem Praxedes, tem Jair, tem um monte de jogadores que podem fazer essa função. Mas de primeiro volante só tem o Zé Gabriel. E hoje a necessidade da comissão técnica é ter um camisa 5, esse primeiro volante, como um cara pronto para jogar. E o Cuejar, com certeza, tá pronto para jogar. Eu tenho em casa o Peção, que é o meu marido, vocês conhecem bem, o perfil do torcedor que ele é.
vocês sabem, né? Aquele torcedor raiz. Ele ontem chegou pra mim, olhando o telefone e falou: eu não queria esse cara com a tatuagem do Flamengo no meu time. Falou pra mim. Aí eu falei, cara, esse cara, no caso, cadê ele? Tá aqui. É o Cuejá. Ô, Veneluí, conta pro Peção e pra todo esse torcedor da mesma linhagem do meu marido, que acho que é a maioria, por que precisam desprezar essa tatuagem do Flamengo e aceitar o Cuejá no Vasco da Gama? Antes de mais nada, estamos falando de um baita jogador. Ele teve uma ótima passagem pelo Flamengo, só saiu porque, de fato, foi uma proposta absurda. Na época, o Flamengo nem queria negociar o jogador. E teve um tchá-tchá extracampo, né? Uma fofocada. Enfim, é um jogador que, de fato, chegaria para ser titular. Eu acho que essa preocupação com a volância ali no Vasco não teria mais com a chegada do Gustavo Cuejá. E o outro motivo também, a gente já falou, mas não custa nada repetir para o Peção e para grande parte da torcida que é contra por conta de uma tatuagem, ele não tem só a tatuagem do Flamengo, ele tem a tatuagem de escudos de times que ele jogou e ele conquistou o título. Então não é algo apenas especificamente sobre o Flamengo. Então, torcedor, você que pensa assim, na minha opinião, você está pensando bobagem. Você está desprezando a oportunidade de ter um baita jogador no seu elenco que pode ajudar bastante em 2024 por conta apenas de uma tatuagem. Tudo bem, é o escudo do rival? É, mas ele não tem apenas o escudo do rival. Ele tem o escudo de outros times também. Não quer? Se você não quiser, mas é isso. Eu topo também. Manda pra mim. Ó, eu topo também. Eu quero. Falar e fez a estreia com vitória contra o Madureira. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Hoje, 2 jogos do Vasco. Um pelo Carioca contra o Boa Vista. Jogo difícil, né? Por ser um time alternativo. E outro, uma pena, né? Vai ser muito tarde. Contra o São Lourenço, 10h15, horário de Brasília. Aqui onde eu moro, o jogo será às 9h15. Moro em Cuiabá, então vou ter essa vantagem de poder assistir o jogo mais cedo, né? Geralmente o pessoal que vai trabalhar amanhã não vai conseguir. Eu acho que só o torcedor mesmo, fanático, né? Vai tentar assistir esse jogo contra o São Lourenço. Fora o cortezinho, os videozinhos pós-jogo, né? Não vai dar para postar porque praticamente ninguém vai ver no pós-jogo. Só amanhã de manhã, se Deus quiser, né, rapaziada? Mas deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês estão achando. Eu acho que já vai fechar, né, Cuejar, possível contratação do Cuejar aí no Vascão. Se o Vasco desistiu de um para trazer ele, é porque a contratação tá bem encaminhada, tá bem certa, né, galera? Depois disso, né, o Vasco vai ter mais um amistoso no dia 21. Contra o Maldonado, vamos ver quem é esse tal de Maldonado, né? Maldonado que vem de 3 derrotas consecutivas, 3 vitórias e 3 derrotas. Ah, é um time do Uruguai, galera. Maldonado é um time do Uruguai. Primeira divisão lá já teve um encerramento, né? Maldonado, timinho. Não dá pra falar muita coisa não, né? Já o São Lourenço tá em 6, em 7, tem 2 vitórias. Nem não é lá essas coisas não. Em 8, 2 vitórias, 3 derrotas. Em 8, 2 vitórias. Espera aí, em 9, né? 8 2 vitórias, 2 derrotas, 3 derrotas e 3 empates. O time também é vencível. Dá pro Vasco vencer esses jogos aí. De boas na Lagoas, né? Depois vem Madureira. Isso já com o time titular, né? Pelo Campeonato Carioca no dia 25. No dia 28, Bangu. No dia 31, Nova Iguaçu. O Vasco vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos esse mês. Rapaz, é muito jogo, né? Aí mês que vem já é mais tranquilo, né? Mês que vem é 1, 2, 3, 4, 5 jogos no mês que vem. Todos pelo Campeonato Carioca. E depois vem a tal fase aí do mata-mata, que até hoje eu não consigo entender como é que funciona esse estilo de Campeonato Carioca aí, né? Bem estranho. Aí depois tem outra taça de uns times que ficaram por último.
É uma parada sinistra, né, galera? Mas é isso aí, deixa o like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral mais uma vez, pedindo vocês, né? Se inscreva, acione o sino, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o engajamento do vídeo aqui na plataforma, beleza?